Para as pessoas terem qualidade de vida, elas têm que ter religião? Não necessariamente. Algumas religiões podem facilitar, outras não obrigatoriamente o fazem. Né? Afinal de contas, há uma diferença, você sabe, entre religião e religiosidade. Muita gente tem religiosidade, isto é, uma reverência à vida, uma compreensão de agradecimento por existir. A possibilidade, como é o teu caso, de chegar no alto de uma montanha que você escala e de lá de cima, ao contemplar tudo aquilo, ter uma gratidão por poder presenciar aquilo. Nesse sentido, isso é uma noção de uma sacralidade da vida que não necessariamente é a religião. A religião é a formalização da religiosidade. A religião é quando um grupo de homens e mulheres, uma comunidade, adota uma fé comum e pega a sua religiosidade, isto é, o espírito, né, coletivo de algo que ultrapassa a mera materialidade das coisas e exerce isso como uma comunidade, isto é, para usar o termo latino, uma igreja, né? E, nesse sentido, uma eclésia, uma comunidade de fé e de vida e que faz com que se tenha ali aquele exercício. Quando você lembra, e é verdade, que hoje há uma interferência, né, muito do elemento religioso no mundo da política, esta noção é estranha para nós nos 200 anos mais recentes, mas ela foi absolutamente comum em todos os séculos anteriores. Você se lembra da escola, eu também, o Sacro Império Romano Germânico, Sim. o poder da autoridade religiosa no mundo greco-romano, no mundo medieval em relação ao papado, né? As teocracias que nós temos hoje, em que parte da nação é conduzida, né, em alguns lugares do mundo, pelo líder religioso. Nós passamos até na história brasileira. Se você se lembra, o regente Feijó era um sacerdote. Né? Nesse sentido, não é tão estranho esse elemento no nosso cotidiano. É que nos 200 anos mais recentes, isto é, desde diretamente, né, a Revolução Norte-Americana, a independência, depois a Revolução Francesa, e alguns princípios da democracia contemporânea, a laicidade, isto é, a ideia de que não cabe ao poder público prejudicar ou favorecer qualquer grupo religioso, entrou como um princípio. Isto é, religião é uma coisa privada. Não é uma questão pública, como já o foi em vários lugares. A nossa, hoje, forma de incômodo em relação a isso é a presença excessiva, para usar uma expressão mais antiga, né? Nós não temos que politizar, moralizar a política, nós temos que politizar a moral. Isto é, fazer com que a moral tenha o seu caminho em relação à prática da decência. Volto à religião. Será que alguém que tem religião é bom mais do que quem não tem? Nem sempre. Carimba. Claro. Você pega a grande obra, né, de Dostoiévski, os Irmãos Karamazov. Você tem lá um artigo escrito por um dos 3 filhos, lembre-se que depois o pai é assassinado, né, que trazem ali, Ivanovich, o Ivan traz uma fala clássica que foi traduzida numa frase. Se Deus não existe, tudo é permitido. Né? Evidentemente que isso é uma suposição, que o que faz com que você ou eu, por exemplo, que a gente queira ter uma conduta correta, decente, é o temor de que haja uma avaliação final, certo? Um feedback, quando você terminar a tua caminhada, que vai dizer, vai para o trono ou não vai? Certo? E que a grande encrenca é que esse trono ou a da nação é eterno. Como nós não somos eternos, o pavor é que seja eterno o castigo. Nosso desejo é que seja eterna a premiação. Não são todas as religiões que têm isso. E não são todas as pessoas que têm religião. No ano de 2024, eu lancei um livro chamado Deus nos Livre, sobre religião, religiosidade e espiritualidade. E ele trata disso. E uma das questões ali, que eu lembro com frequência, é: religião não é coisa de gente tonta. Religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Mas tem gente tonta na sala de aula, no jornalismo, na ciência, na empresa. Todo lugar. Isso. Será que alguém é melhor porque tem religião? Não necessariamente. E não obrigatoriamente. Mas não exclusivamente. E não excludente. Uma pessoa que tenha princípios humanitários, humanistas, que tenha princípios de fraternidade e que os pratica, sem dúvida, pode ter uma conduta coletiva que seja mais acolhedora. Uma pessoa que tem uma visão exclusivista na sua religião, que tem uma noção de que ou está conosco ou está contra nós, evidentemente que o modo dela da prática será sempre olhar a outra pessoa que não é como ela como uma pessoa infiel.
E essa ideia do infiel tem que ser tirado. Você se lembra que se eu estou desse lado do rio morando na minha aldeia e você está do outro lado do rio morando na tua, ou nós fazemos uma ponte, ou a gente dinamita a ponte. Quem está de um lado do rio e o outro que está do outro lado, o nome que se dá em latim é rival. Né? Cada um está de um lado do rio. O meu rival é o da outra. O Oceano Atlântico nos separa da África ou nos une à África? É uma escolha. Ou eu vou olhar que daqui à África há um oceano para atravessar e, portanto, nós estamos separados, ou eu vou olhar que é exatamente isso que nos liga, que permite que a gente chegue. Bom, nas religiões também é assim. A gente escolhe se tem ponte ou dinamite. Algumas religiões acham que alguns dos seus líderes fazem as pontes, razão pela qual os romanos, no ano passado, chamavam alguns de seus sacerdotes de pontífice, aquele que fazia a ponte. Depois o mundo cristão adotou essa percepção, especialmente o mundo católico, e aí ganhou essa dimensão. Mas Chesterton, um grande pensador também no mundo religioso, ele dizia, ao com o qual o Tramontineu abre esse livro, ele dizia, não existisse Deus, não existiriam os ateus. É muito inteligente essa frase dele, porque ela tem um duplo, triplo, quádruplo sentido. Não existisse Deus, não existiriam os ateus. Seja porque se ele não existisse não haveria o problema, e a necessidade de negá-lo para algumas pessoas já é, né, uma formação de identidade, e a necessidade é formá-lo para outros. Portanto, esse movimento mostra apenas que a religião ela é algo absolutamente humano. A interferência de princípios religiosos no campo da política pública é que é algo a ser discutido numa comunidade que não tem que seguir uma religião exclusiva. Aí sim, a laicidade, um Estado laico não é um Estado ateu. Um Estado ateu é aquele que proíbe a ideia de qualquer exercício religioso. O Estado laico é aquele que diz que a religião é privada, as pessoas escolhem, quem tem que seja cuidado para poder ter sem repressão e quem não tem que seja respeitado para não ser obrigado a ter. Né? E nesse sentido é a noção de uma liberdade um pouco mais ampliada. Gente com religião já fez coisas magníficas e gente com religião já fez coisas horrorosas. Não é exclusividade, né, da religião. A nossa encrenca é um pouco mais funda. É que religião é, sim, uma ação humana. E nós somos capazes de sermos anjos e demônios. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.